Não. Em nome de Allah, louvado seja Allah, que a paz esteja com o mensageiro de Allah. Sintam-se todos cumprimentados com a belíssima saudação do Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A todos que acompanham os nossos programas e aos que não acompanham os nossos programas, recomendamos que acompanhem os nossos programas porque não terão nada, nadíssima a perder. E hoje nós temos um tema com um convidado especial que vocês todos conhecem. Ele é de casa, vocês conhecem, ele está nas nossas telas há bastante tempo e a nos trazer o melhor da informação do Dini. E hoje não fugimos da regra. Sheikh, nós convidamos mais para mais um programa que nós temos para compartilhar com os nossos internautas. Primeiro saudar o Sheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Temos mais um tema para o Sheikh nos brindar com os nossos internautas. E o tema que nós temos é sobre as regras contratuais na vida dos muçulmanos. Nessas regras contratuais, nós podemos ter, nesses contratos, nos negócios ou nos contratos de trabalho, de prestação de serviços. Então, queremos falar em torno desse assunto na matéria do Islã, entre os muçulmanos, assim como os não muçulmanos. Então, é disso que nós queremos tratar. Só esperamos que o Sheikh esteja disponível para nos brindar, como tem nos brindado das outras vezes. Não. Sim, senhor. Então, as regras contratuais na sociedade. A primeira pergunta: quais são os limites de convivência comercial entre os muçulmanos e os não muçulmanos? Os limites de convivência comercial entre muçulmanos e os não muçulmanos. Sabemos que entre muçulmanos os limites já existem estabelecidos. Então, se calhar podemos recordar entre os muçulmanos a regra de convivência entre muçulmanos, mas o nosso foco não podemos fugir que seja entre muçulmanos e os não muçulmanos. É nesta vertente já. Da fadal. Não. Alhamdulillah wahda. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد. A regra de convivência entre muçulmanos e não muçulmanos. Certo. Sendo eles como sócios. Sim. Tem que haver um acordo. Al-Muslimuna ala shurutihim. Os muçulmanos estão sobre as suas condições. Essas condições, quando não forem aquilo que Allah colocou como halal e a condição for haram. Allah colocou como haram a condição ser halal. E significa de que a convivência, quando for uma convivência comercial com um não muçulmano, tem que o muçulmano reparar as condições dessa convivência comercial. Pode ser sócio, ou pode ser um comércio, uma compra e venda, dentro do muçulmano e não muçulmano. Desde o momento que aquela compra e venda e aquele compromisso comercial não interfira decretos de Allah subhanahu wa ta'ala, e que lá só contém assuntos permissíveis, que não fere a sensibilidade do Sharia. Aí não tem problema. Não tem problema. Não. E se esses limites, por exemplo, forem aqueles que ferem a legislação de uma nação, por exemplo? Legislação de uma nação ou legislação do Islã? Não do Islã, de uma nação. Por exemplo, nós temos a venda de recursos minerais como pedras preciosas e ouro de uma exploração que não tenha licença é crime no aparelho do Estado, no Estado moçambicano. Mas eu penso que na convivência comercial deste minério, mesmo que você não tenha licença, no Islã penso que não é problema. Eu não sei. Okay. Aí já é uma outra porta. Sim, é uma outra porta. Mesmo num país islâmico, a exploração de uma mina sem documentação é crime. É crime. Sim, porque é o patrimônio do Estado. É patrimônio do Estado. Não fica crime só num país laico. Certo. Não.
Fica crime, mesmo num país islâmico, onde você quer explorar uma exploração, como podemos dizer, ilegal. É crime, você é sancionado. Porque não é legal. Não é legal. Sim. E este tipo de contrato, mesmo que seja entre muçulmano e não muçulmano, aqui já viola alguns princípios. Viola, sim. Já não é permissível. Não é permissível. Então, aqui você já está a ultrapassar os limites de convivência. Sim. Certo. E vamos partir para outra parte. Em relação às regras, os limites contratuais entre muçulmano e não muçulmano, obedecem ao mesmo critério? Contratuais de prestação de serviços. Sim. Sim. Mas não são sócios. Não são sócios. Sim. Só estás a prestar serviços porque entraram em um acordo. Sim. Sim. Se você é muçulmano, você quem presta serviço, então, se as regras em que tu foste colocado de umas regras, se não fez a necessidade do Sharia, não tem problema. Mas você é o prestado dos serviços. Você é o prestado? Sim. Se o prestador do seu serviço, ele tem suas regras, e as regras não foram Sharia. Quer dizer, o Islã não diz, é assim, mas se ele as regras por si próprio não foram Sharia. Você quer um não ajude. Certo? Não tem problema. Queremos entrar no concreto. Um muçulmano, no país em que nós nos encontramos, um país laico como o nosso, ele pode trabalhar como advogado. Como? Um país como o nosso, que é um país laico, um muçulmano pode trabalhar como advogado, fazer o curso de direito, depois entrar na magistratura e formar-se como advogado e prestar serviços como advogado. Essa resposta não posso dar. Certo. Essa resposta não posso responder. Isso não cabe a mim. A outra pergunta. Um muçulmano pode trabalhar como juiz ou executor de sentenças num país como o nosso, onde as leis estatuídas são estatuídas por pessoas. As leis são estatuídas por pessoas. Num país como o nosso. Temos a Constituição da República, temos o direito penal, temos o direito constitucional, tudo isso. Um muçulmano pode usar essas leis para executar as sentenças a partir dessas leis. Ele como juiz. Ele como juiz, sim. Eu também não posso dar. Não pode dar essa resposta. Certo. E nós estamos a ir no concreto porque são situações que nós vivemos com elas. O que nós, nas nossas sociedades. O que nós sabemos dizer, quando entrarmos no Tawhid, na universidade, isso nós já falamos já outra vez. E o Sheikh disse que não pode responder, sim. Deixamos assim ao critério. Então, vamos partir para outra pergunta. Sim. Muçulmano como transportador. Esta é uma atividade. Não, como transportador. É um condutor de um caminhão, está a trabalhar. Pode transportar carga, bebidas alcoólicas ou seus derivados. Estou à procura de um emprego, terei minha carta de condução. Sim. E o emprego que eu encontrei é este. Caminhão está sendo alugado para transportar qualquer produto para satisfazer o meu patronato. Sim. Eu, como muçulmano condutor desses carros, desta vez fui escalado para levar cerveja de Nacala para Maputo. Eu, como muçulmano. O Islã não permite. Não. Um transportador muçulmano não pode transportar carga de bebidas alcoólicas, nem animais que morreram por morte natural, nem porcos, nem a carne de porco. Até porcos podem, mas não carne de porco. Porque lá proibiu o consumo da carne de porco, não proibiu o porco. O lahma al-khinzir, e o consumo da carne de porco. Mas só que aqui, porco pode, mas aqui tem tem aqui uma questão por separado. Porque transportar porco, qual é a sua finalidade? Porque se o dono dos porcos quer que os porcos sejam aniquilados e sejam enterrados, não precisa de um transporte, você pode carregar. Mas se o dono dos porcos, o objetivo, a finalidade do carro é para ele ir com ele no seu talho, aí você não pode carregar. Mas ok, certo. É uma resposta um pouco embaraçosa, posso assim dizer. Por quê? Porque não existe a carne do porco sem porco.
Não, nós estamos a falar o seguinte. Sim. É que o Sheikh disse, não, pode transportar o porco e não a carne do porco. Estamos a vendo. Sim. Allah diz no Coran, وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ. Não disse وَالْخِنْزِيرِ. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ. Fostes proibidos o consumo da carne do animal que morreu com a morte natural. وَالدَّمُ. E o sangue do animal, o seu consumo é haram. وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ. E a carne do porco. Repara aqui, aquele diz حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ. E diz حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَكْلَ الْمَيْتَةِ. Fostes proibido o consumo da carne do animal que morreu com morte natural. Não falou assim, consumo. وَالدَّمُ. E foste proibido o sangue. Se diga o consumo do sangue. Mas no fim disse وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ. Está vendo o que é isso? Sim. Dá a entender o quê? Dá a entender, vocês podem usar como transporte a um porco, transportar um porco, com outro fim fora do consumo. Com outro fim fora do consumo. Então, o uso de alguns derivados do porco não é problema. Estamos a falar o consumo. Não é assim? Sim. Quando falamos do uso, vamos abrir o hadith. O uso no qual me referencio, por exemplo, sim, é sobre... Chega. Está certo. Chega, ya akhi. حديث جابر بن عبد الله disse أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا عام الفتح. Ouvi o profeta Muhammad sallallahu dizer, sahabi, o profeta a dizer no ano da conquista de Meca. Disse: Inna Allah wa Rasulahu harrama bay'a al-khamr. Allah e o seu mensageiro proibiram a venda de bebida alcoólica, do álcool, o al-maitati, e o animal que morreu com uma morte natural. Allah proibiu a sua venda. Depois disse o al-khinziri, e também a venda do porco. Já não é lahma al-khinziri. A venda do porco. Disse o al-asmani, também proibiu a venda dos ídolos, bonecos, esculturas. Allah proibiu a sua venda. Faqila, alguém disse, ya Rasulallah, como Senhor de Allah, Ara'aita shuhum al-maitati? Acaso já viste as gorduras oleosas, os oleosos do animal que morreu por uma morte natural? فإنه يتلى بها السفن, porque limpa-se com ele os barcos, lubrificação dos barcos. Depois disse, ويدهن بها الجلود, também se esfrega com ele os corpos. Os corpos também ficam limpos também através dessas gorduras. Essas gorduras. Disse, ويستصبح بها الناس, e também usa-se como também candeeiro, a sua gordura põe-se no candeeiro, acende. O profeta disse, فقال لا, não, هو حرام, é haram. Disse, ثم قال, o profeta Muhammad depois disse, dentro disso, قاتل الله اليهود, Allah amaldiçoou os judeus. إن الله لما حرم شحومها, quando Allah proibiu as gorduras, os óleos dos animais que morreram por morte natural, Jamaluhu, eles ornamentaram aqueles óleos. Embelezaram, dizem que não tem problema esse óleo. Judeus esses. Diz, Thumma ba'uhu, depois venderam. Fa'akalu famanahu, é quando eles consumiram os preços, o dinheiro daqueles óleos. O que me diz a respeito do óleo de quê? De porco. Só o animal que morreu por morte natural, o uso do óleo da cultura é haram. Como é que é o uso do óleo ou da cultura do porco? Então, o único fim pelo qual poderias transportar esses animais é para sua extinção. Sua extinção. Está certo. E a outra pergunta aqui. Porque aí você está a colaborar na extinção desses animais. Certo. E um muçulmano tendo um carro, casa ou banca,
pode dar por renda a alguns inquilinos, o inquilino fazer o que bem entender com o bem? Não. A pessoa está a precisar de renda. Sim. Tens a casa, Sim. tens o carro, dás por aluguel e a pessoa que alugou o carro naquele momento é sua pertença, porque tem sobre ele alguma posse, que é o pagamento que ele está a fazer de acordo com o seu uso. Então, aquela casa ele pode alugar, fazer da casa de um prostíbulo, por exemplo. De um prostíbulo? Sim. Não pode. Quando é assim, tem que expulsar. Prostíbulo, vamos fazer entender o internauta, né? Sim. Prostíbulos são lugares de prostituição. Não é assim? Sim. Não pode. Fazer de bar? Fazer de quê? Bar. É haram, não pode. Até uma casa só, que você só dá de renda para pessoas viverem ali, tem que dar condições. Tem que dar condição. O inquilino, de que essa minha casa não tem música, essa minha casa não se pode beber bebida alcoólica, essa minha casa não tem aniversário, não tem festas. Tem que ser você a ditar as regras. A ditar as regras. Você tem que ditar as regras. Cabe ao inquilino entrar ou não? Ou não. E se viola a regra do contrato, sim, tem que ser expulso. Tem que ser expulso. Para aquilo que é de acordo com a sunna. Sim. Não de acordo com a situação atual. Porque alguém diga que não, então não, de acordo com a sunna. Porque toda casa que você construiu para dar de renda é sua propriedade. E tudo que acontece ali, e você vivencia aquilo, você é responsável perante Allah. É uma situação um pouco embaraçosa, posso assim dizer. E tendo a ideia de construir, por exemplo, condomínios para renda, eu tenho alguma posse, quero construir um condomínio ou um hotel. Sabemos que o hotel é um lugar onde aparecem pessoas de diferentes naturezas. Diferentes naturezas, pode aparecer duas pessoas, alugar o quarto, ir lá dormir, ou fazer o que bem entender. Aparecem duas pessoas que não são casadas, estão no hotel, vinham prostituir naquele hotel que você construiu com o seu dinheiro. Você tem algum peso, algum pecado sobre esta prática daqueles indivíduos? Nós falarmos de hotel, é o mesmo falarmos de um estabelecimento privado seu. Sim. São coisas que, na verdade, os muçulmanos, quando constroem, não controlam os parâmetros do Sharia. Depois, nos países islâmicos, eles controlam tudo isso aí. Países islâmicos, então, não sei como é que você constrói um hotel e depois deixa a proliferação das humanidades naquele hotel. E você vive com base daquilo. Até você, às vezes, você é do lado dele, alguém esqueceu cocaína no hotel. Sim. Alguém esqueceu heroína no hotel. E você tem essa informação, você recebe aquilo. Tem que ligar para os donos e falar, essa coisa está aqui, não sei o quê. Que tipo de negócio é esse? Isso é shubha, é haram isso aí. Então, um muçulmano quer fazer um negócio, quer construir uma casa, um hotel para o seu bem, sua subsistência, ainda tem que controlar o parâmetros do Sharia. Tem que controlar o parâmetros do Sharia. É normal as pessoas irem assassinar aí, depois daí, mas passaram por seu hotel. E assassinaram e aí deixaram o órgão humano e aí fizeram tudo o que querem fazer e já foram embora. Mas passaram por aí. Só te pagaram o mesmo dinheiro de renda do hotel daquele dia, só. Então, estavam em que hotel X? Vocês chegam a ver investigar. Até o momento que o dono do hotel entra na cadeia. Não existe? Existe. Ao momento que o dono do hotel entra na cadeia. Existe. Sim. E são respostas um pouco fortes que, em algum momento, nos deixam agastados, porque são realidades que nós vivemos. Em algum momento, são essas realidades que nós usamos como fonte de sobrevivência. Então, razão pela qual pode alterar, talvez, o nosso humor, mas é relacionado mesmo a estes assuntos. E, tendo um sistema de frio, por exemplo, como minha fonte de renda, eu só espero de produtos, eu tenho a matéria, mas estou à espera dos produtos para eu poder funcionar como um sistema. Alguém trazendo alguns produtos que eu não possa saber o que tem lá, mas a pessoa precisa para que se conserve aquele produto. Cabe a mim investigar o que eu estou a congelar? É da sua obrigação. É da sua obrigação. Saber o que contém lá.
Você será incriminado. Você será incriminado. Tem que saber o que conter lá. Você tem que botar uma coisa que você sabe que a coisa é X. Então, existe uma limitação. O que você tem que fazer, o que você não deve fazer. Sim. Existe. Muçulmano como militar pode executar missão por ordem superior, mesmo que a razão não justifica, ou deve rejeitar? Não posso responder. Não pode responder. Pode ser acionista de uma empresa que presta serviço de juros, um muçulmano? Não pode. É haram. Por exemplo, não sabendo. Não sabendo Sim. do que é jogo. Sim. Não sabendo do que é jogo. Não sabendo que lá aquela empresa presta serviços desta natureza. Mas você vai lá se associar porque está a ver os lucros e não está interessado apenas com, aliás, por não saber, não por negligência. Ir lá se associar por negligência porque tem frutos lá. Descobrir tem que deixar. Tem que deixar. Sim. Tem que deixar. Muçulmano como taxista. É uma realidade que muitos de nós vivemos. Tem pessoas específicas que eu tenho que transportar como taxista. Eu estou à procura de um ponto de sobrevivência. Tem pessoas específicas que eu tenho que carregar ou tenho que perguntar para onde você vai e depois aí eu carregar. É diferente do hotel, de uma casa de renda. É diferente. É diferente. Sim. Onde é que reside a diferença? A diferença é de que a casa de renda é uma coisa estática. Sim. Não é dinâmica. Vive-se. Hotel vive-se. Casa de renda vive-se. É uma vida cotidiana. Diária. Táxi não. Você só pode perguntar, vamos até onde? Sim, a pessoa diz, vou à igreja. A igreja não pode. Mas é o cliente que eu tenho naquele momento. A igreja não pode. Se for muçulmano, a igreja não pode. Vou ao mercado, vou para... Mas é que as pessoas são específicas. Epa, carrega-me para no bar X. Vou me encontrar com alguém. Encontrar-se com alguém no bar X é só uma indicação. Certo. Não é problema. Ok. Agora, vai à igreja, se vai rezar, não pode. Leva-me à discoteca, por exemplo. Não pode. A discoteca não pode. A igreja que a pessoa vai rezar, não pode. Muitas das vezes existem aqueles taxistas que são encomendados. Estarás a minha parceira no sítio X. Não pode. Se você for muçulmano. Sim, estamos a falar de muçulmano. Então não pode. Sabemos que no ponto X ou Y são lugares onde são praticadas ações de pouca vergonha. E o fulano ou a fulana diz, leva-me para um local X. Ali onde nós sabemos que ali a prática é esta, mas aquela. E o caráter dela é para lá mesmo. E o caráter, a presença, a apresentação, pese embora que algumas aparências enganam, mas há leituras logo prévias que nós fazemos, conseguimos fazer que esta atitude é parecida com a de X ou Y. Então, a característica, a aparência é a mesma do lugar na qual faz referência. Não pode carregar. Não pode carregar. Então, para terminar, como trabalhar segundo a realidade do nosso país, por exemplo? De acordo com o Islã. De acordo com o Islã, porque o Islã tem coisas que ele não proibiu. E tem coisas claras que o Islã proibiu. E tem coisas equivocadas, de dúvidas. E sempre tem que se consultar. Há muita maneira de como vão sobreviver. Agora, fazer táxi não é haram. Sim. Mas carregar alguém para a igreja porque vai rezar, porque você tem dinheiro naquele dia, não pode. Está a ajudar na proliferação do cristianismo. Está a ajudar, você está a alimentar. Você tem que ter conhecimento disso. Então, os judeus enganam pessoas, vendem óleos de gorduras de animais que morreram por morte natural, gorduras de porco, não sei o que, até palome, não sei o que, como é. Embelezam bem, não tem problema. Então, é judeus. E muçulmanos, infelizmente, estamos a cair. Estão a cair nisso. Porque são brancos que fazem aquilo, não sei o que. Vocês são quem vocês? Estão aqui esses homens que fazem isso. Não sabem de que não. São cáfiros esses. Estão contra com os muçulmanos e com o Islã. Querem denegrir a imagem do Islã, acabar com o Islã. Porque os próprios muçulmanos deixaram o Islã dele.
Os muçulmanos deitaram o prestígio do Islã. E Allah levou o prestígio do Islã e ficou com ele. O profeta diz como Allah não retirará a humilhação dos muçulmanos, que são humilhados com outros povos, até que os muçulmanos voltem para o dino deles, para a religião deles. Nos dão aquilo para nós comermos, coisas que é haram, nos trazem aquilo, nos trazem coisas mal degoladas, não sei o que, não é isso mesmo. E nós, muçulmanos, também encontramos muçulmanos que foram perturbados mentalmente, ou que venderam as suas mentes, talvez por causa dos seus caprichos, e trazem timbres, isso é halal. Sim. Levam prontos, colocam naquele plástico e... Enquanto não é halal. Não se fez nenhuma avaliação minuciosa, pronto. Sim. Enquanto não é halal. Porque os muçulmanos deixaram o dino deles, perderam prestígio, perderam dignidade, apegaram-se com a economia, dinheiro. Depois o profeta diz como? Quando vocês se consciencializarem em negócio de engano, ainda, negócio de burro, de engano, vocês ficarem de acordo, vocês quando ficarem à vontade com as farmas, ficarem à vontade com a criação de gados bovinos, caprinos, ovinos, ficarem à vontade com isso, deixarem o jihad, sacrificar por dentro de Allah subhanahu wa ta'ala, deixarem o sacrifício, prestigiar o dino, dignificar o dino, deixarem isso. Então Allah trará lícito para vocês a humilhação. E não removerá essa humilhação acima de vocês até que vocês voltem para o vosso dino. Está muito claro. Muitos muçulmanos têm muito dinheiro, mas você investiga esse tipo de dinheiro. É um dinheiro haram. Um dinheiro mal adquirido. Com aquisição errada. Não com vias legais do Sharia. Muitos muçulmanos ricos hoje não dão zakat. Estão preocupados com seus filhos, preocupados com seus queridos, estão preocupados em viagens de lazer, em viagens indo para lá, para Dubai, aonde? Lá onde há um grande lazer. Estão preocupados para comprar carros do último para os seus filhos, grandes escolas internacionais para os seus filhos, mas aquilo que é para alimentar o dinheiro não tem. Não existe. Como é que haverá dignidade do Islã? Como que os muçulmanos vão ser respeitados com escada? Não é possível. Não é possível. Os muçulmanos são mushriks. Se você for a reparar, a percentagem maior dos muçulmanos são mushriks. Dos 100%, 80% dos muçulmanos são mushriks, são politeístas. 20% são muçulmanos, 20% é que são muçulmanos, é que são crentes da Sunna, Tawhid. Queremos prestígio do Islã dessa maneira? Claro que não. Não. Você encontra muçulmano, está de viagem, está a comer uma carne do porco. Carne do porco bem embelezada. Parece que não é carne do porco. Não consegue se conter com a fome até chegar num sítio X onde tem peixe. Há de comer uma carne de cabrito que não degolou com o muçulmano. Só encontrou espetada, por exemplo, num sítio qualquer, por onde se compra, porque viu os outros a comprar. Está a comer. Apesar de que tem hadith que diz que quando você duvida de uma carne que não degolou o muçulmano, diz Bismillah. Tem esse hadith. Nós tem que colocar autoestima. Para ele é constante isso. Não é em questões de aflição, é constante. É constante. Depois quer aquele prestígio do Islã. Quer prestígio do Islã de o quê? Você não é muçulmano, quer prestígio do Islã para o quê? Isso é complicado. É muito complicado. Estamos sendo arrastados dia após dia. Hoje, alguém amanhece enquanto é crente, entardece, já é kafir. Entardece kafir, amanhece enquanto é muçulmano, é crente. Quer dizer, vice-versa, ele está numa turbulência, uma ondulação. Porque sempre, o jogo dele é dinheiro. É o jogo dele, quando amanhece é dinheiro, o jogo dele é dinheiro. Não tem outro jogo. De que o jogo com Allah, não tem Jannah, não tem isso aí. É isso. Mashallah. E é daqui que nós encerramos nosso programa. Inshallah voltaremos com mais um tema, assim que as condições permitirem e assim que o Sheikh mostrar a sua disponibilidade. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.